Boa noite, boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um Evangelho no Lar. Boa noite a todos os irmãos que irão nos acompanhar neste momento. Bom dia, boa tarde. Para quem vai nos assistir ou nos ouvir posteriormente. Vamos nesse momento, são exatamente 19 horas, agradecer ao Mestre Jesus e pedir que fique presente junto a nós, com esses benfeitores amigos, nossos anjos de guarda, nossos mentores, que nos acompanhem neste Evangelho, derramando as bênçãos sobre cada um, iluminando cada ambiente. Porque onde tem a presença desse Mestre amado, a escuridão, a desavença, a união, não tem lugar. Mestre Jesus, abençoa todos nós, ainda enfermos da alma, ainda contaminados com orgulho e egoísmo. Abençoa todos aqueles que estão enfermos no físico também. Derrama tuas bênçãos de amor e paz e o medicamento invisível nas nossas águas. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Hoje nós vamos estudar, fazer a leitura para quem gosta de nos acompanhar no capítulo 13, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, convidar os pobres e os estropiados. Será que Jesus estava nos dizendo para fazer isso mesmo? Será que as palavras dele eram para ser seguidas ao pé da letra? Ou às vezes nós ainda não compreendemos o que Jesus quis nos dizer? Para nos auxiliar, sempre trazemos uma leitura desse livro Vivendo o Evangelho, uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito André Luiz, que corresponde a esse item 7 do capítulo 13 do Evangelho. E nos diz assim, na sua mensagem 158, é certo, observe como você se comporta na assistência ao próximo. Alimenta o carente e não lhe pede nada em troca, mas aguarda o reconhecimento de Deus. Agasalha o necessitado e não lhe exige retorno, mas espera a recompensa do Senhor. Ampara o doente e não lhe encomenda gratidão, mas conta com os privilégios do alto. Auxilia o infeliz e não lhe impõe qualquer compromisso, mas fica na expectativa da atenção de Jesus. Socorre o desamparado e não lhe faz nenhuma exigência, mas busca a simpatia dos benfeitores espirituais. É certo que aquele que você ajuda não lhe deve nada, mas esperando da providência divina um recurso qualquer a seu favor, em virtude da caridade que realiza, é certo igualmente que você ainda cobra pelo bem que faz. Apenas mudou de devedor. Ou seja, não exigimos nada daqueles irmãos a quem nós auxiliamos, ajudamos, mas ficamos esperando que Deus esteja vendo, né, que nos retribua
com alguma coisa que estamos querendo, alguma bênção, algum proveito. Então, por isso que nos diz André Luiz, nós apenas mudamos de devedor, não exigimos do nosso irmão, mas estamos inconscientemente ou conscientemente esperando que Deus, que o Pai, que as bênçãos do céu sejam retribuídas para nós porque fizemos isso ou aquilo. Então é bem interessante essa leitura, nos leva a uma boa reflexão. E nos diz assim, nesse capítulo 13, item 7, convidar os pobres e os estropiados. Disse ainda aquele que lhe tinha convidado: quando deres algum almoço ou jantar, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que depois eles não te convidem. Por sua vez, e te retribuam o que receberam. Mas, quando fizeres um banquete, convida os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm meios de retribuir-te. Porém, serás recompensado na ressurreição dos justos. Uns dos que estavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer o pão no reino de Deus. Isso também está em Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se buscar sua essência. Certamente, Jesus não quis dizer que em lugar de seus amigos é preciso reunir em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem quase sempre era figurada, e para homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento. Era preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento revela-se em suas palavras. Serás feliz porque eles não têm meios de retribuir-te. Isto é, não se deve fazer o bem visando algum retorno, mas somente pelo prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação viva, disse, convida para teu banquete os pobres, pois sabes que estes em nada poderão retribuir-te. Não é preciso entender por banquete as comidas propriamente ditas, mas a participação na abundância que desfrutais. Essa palavra, entretanto, pode também ter aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, fazer-lhes a honra ou que podem convidá-los por sua vez. Outras, ao contrário, têm satisfação em serem honrados com a presença de seus amigos, de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Era isso que Jesus queria dizer. Ora, quem é que não os tem entre os seus? Isso, por vezes, é sem parecer prestar-lhes um grande serviço. Aqueles que fazem isso, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, mas se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício através da sincera cordialidade. Então, quando Jesus nos coloca convidar os cegos, os estropiados, os pobres, ele não quis dizer que devemos ir para a rua buscar, os mendigos e trazer para a nossa mesa,
Por isso que aqui nos fala no Evangelho essas palavras absurdas. Mas ele precisava, para os homens de sua época, chocar, dar um choque, né, para fazê-los refletir. Porque só vamos convidar aqueles que podem retribuir onde está, né, a caridade. E muitas vezes, dentro da nossa família, nós temos alguém com menos do que nós, que podemos ajudar, podemos auxiliar, e que não vamos esperar nada em troca. E como nos diz o Evangelho, sem ostentação, sem ficar, eu te ajudei, agora isso, não. Aí já deixou de ser caridade. Aí já é uma troca. Aí já há uma exigência de nossa parte. Aí não tem validade perante o Altíssimo. E diz assim o roteiro sistematizado: quem são os pobres e estropiados referidos no texto? São os nossos irmãos mais necessitados, que não têm condições de retribuir o nosso convite, a nossa doação, a nossa visita, enfim, as nossas atenções. Sim, porque uma visita para quem está necessitando, às vezes está decepcionado, está triste, está depressivo. Uma visita também é uma caridade. E é a caridade moral, a mais difícil de se fazer, porque precisamos fazer de coração. E diz assim: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. E por que Jesus nos afirma que ficaremos felizes em auxiliar sem esperar retribuição? Porque estaremos experimentando a alegria verdadeira do amor puro e desinteressado, que nos eleva e coloca em sintonia com os trabalhadores do bem. A felicidade que experimenta aquele que pratica o bem é retribuição maior que o próprio benefício concedido. Então, é bem importante essa observação. Faz muito mais bem para aquele que dá, que não quer nada em troca de coração, do que para aquele que recebe. O primeiro beneficiado somos nós. Isso é fato, sempre. E diz assim: Instruções dos Espíritos, no item 9 desse capítulo 13. Caridade material e caridade moral. Agora já especifica. Já vamos ver a diferença entre uma e outra. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião e toda moral estão contidas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos, nada de ódio, nada de dissensões. E direi mais ainda, nada de pobreza, pois do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se nutririam. E não veríeis mais nos bairros sombrios que habitei durante minha última encarnação, mulheres pobres arrastando junto a si miseráveis crianças, em tudo necessitadas. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai o mais que podeis aos infelizes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis, ao sair de vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao reencontrar aqui aquele que pude beneficiar em minha última vida. Amai, pois, vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, agora o sabeis. Esse infeliz que repelis é talvez um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. Então, qual não será vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, aquela que não custa nada de material
e, no entanto, a mais difícil de ser posta em prática. A caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo onde, no momento, estáis encarnados. Há um grande mérito, crede-me, em saber calar, deixando falar outro mais tolo que si. E isso é também um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra escarnecedora escapa de uma boca acostumada às zombarias. Não ver o sorriso desdenhoso que acolhe vossa entrada em casa de pessoas que quase sempre, indevidamente, creem-se acima de vós, ao passo que na vida espiritual, a única verdadeira, por vezes estão bem longe disso. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, pois não reparar nos erros de outrem também é caridade moral. Pensai, sobretudo, em não desprezar vosso semelhante, porém, que essa caridade não vos impeça de fazer a outra. Recordai-vos de tudo que eu já vos disse. É preciso sempre se lembrar que na pessoa do pobre rejeitado, talvez estais a repelir um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Revi um dos pobres de vossa terra, que felizmente certa vez eu pude beneficiar, e a quem agora sou eu que imploro. Lembrai-vos que Jesus disse que somos irmãos, e sempre pensai nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosalie, Paris, 1860. Então, olha os conselhos. E é bem importante quando ela fala aqui, né, da caridade moral, consiste em suportarem-se uns aos outros. Quanta desavença, quanta perturbação nas famílias, porque cada qual quer ser o dono da verdade, não sabemos ainda calar. E é o que ela nos pede aqui. Ela que já passou por aqui e vem nos aconselhar em saber calar, deixando o outro mais tolo que nós falar, né? Ser surdo quando uma palavra ofensiva vem para nos atingir, né? Fazer que não vemos no momento que um sorriso desdenhoso vem para o nosso lado, às vezes envenenado. É bem importante isso, né? E diz assim no roteiro sistematizado: é correto retribuir os benefícios recebidos? Sim, pois a gratidão é sempre justa e bem-vinda e revela a elevação espiritual. Apenas Jesus quis ressaltar que a retribuição não deve ser a mola mestra a nos impulsionar para a prática do bem. Não devemos esperar gratidão pelas boas obras que praticamos. Devemos, no entanto, ser sempre gratos pelos favores recebidos. Então, não é errado sermos gratos por aquilo que recebemos, pelos favores que recebemos, mas não exigir gratidão daqueles a quem nós beneficiamos, a quem nós ajudamos. A recomendação de Jesus é apenas para as festas? Não. É para qualquer situação em que nos deparamos com irmãos em dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Por festins, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. E como deve ser a atitude do cristão quando auxilia o irmão necessitado? Fraterna e discreta, movida pelo sentimento da verdadeira caridade que nos manda fazer o bem tão somente pelo prazer de o praticar,
sem esperar retribuição alguma. Praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. E como exercitar esta lição em nossa vivência diária? Convidando para a nossa mesa os irmãos, amigos e parentes menos felizes e atendendo-os fraternalmente em suas necessidades, ao invés de buscarmos apenas o convívio daqueles que nos podem beneficiar com a retribuição de nossos favores. Encontramos os pobres e os estropiados no seio de nossa própria família. Então, sempre vai haver alguém que precise, se não precisa financeiramente, materialmente, às vezes uma palavra. Às vezes o irmão está lá precisando de um carinho, de um abraço, de uma perguntinha. Como está você? Você está bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Ou um abraço apenas. E diz assim no livro Vivendo o Evangelho: há diferença. Veja como você age diante do necessitado. Dá comida com gentileza, dá agasalho sem grosseria, dá remédio com carinho, dá roupa sem rispidez, dá calçado com bondade, dá alívio sem exigência, dá ajuda com brandura, dá apoio sem revolta, dá atenção com paciência, dá auxílio sem desaforo, dá ânimo com simpatia, dá opinião sem altivez. Caridade é socorro com amor. Qualquer ajuda é sempre útil, mas não custa ser educado ao estender o benefício ao próximo. Chover é preciso, mas a grande diferença entre a chuva mansa e o temporal violento. Que possamos, queridos irmãos, refletir, dar uma olhadinha para os nossos familiares. Será que ninguém está precisando de um carinho nosso? Uma palavra de conforto, de consolo. Quem sabe, precisando de alguma coisa que a gente possa ajudar. Que a gente possa lembrar desses ensinamentos de Jesus. Vai facilitar bastante a nossa caminhada e a caminhada dos nossos irmãos também, daqueles irmãos menos felizes. Se não os temos nos familiares, nos conhecidos, nos amigos, com certeza por aí teremos, né? Então vamos encerrando mais um Evangelho no Lar, lembrando que temos as irradiações diárias lá no nosso canal, todo dia, 6h20 da manhã, tem uma oração. E então os temas também, se alguém quiser um evangelho por tema, também procurar no canal, e tem outras mensagens lá, orações para os desencarnados, para os doentes. Então, sejam todos bem-vindos, que possamos sempre lembrar desse mestre que está sempre com as mãos estendidas para nós, com certeza, através dos nossos anjos de guarda, desses benfeitores que estão sempre conosco. Nós é que muitas vezes esquecemos deles. Temos o atendimento fraterno também pelo Messenger. Quem desejar uma palavra, um carinho, estamos à disposição sempre depois desse evangelho. Vamos novamente, já com as nossas águas, elevando o nosso pensamento a esse mestre de amor, de bondade, de misericórdia, pedindo amparo, a força, a coragem para mais uma semana que se inicia. Ilumina o caminho de cada um, Mestre Jesus, fortalecendo nas provas, nas dificuldades,
pelas quais possam estar passando. Que teus bálsamos de luz cheguem a todos, a cada um, de conformidade com a necessidade ou merecimento. Somos seus irmãos menores, ainda vacilantes no passo a dar, no caminho a seguir. Por isso, te rogamos que a tua luz nos guie, hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.